Max Verstappen acabou fazendo uma qualificação que foi bem abaixo do que nós esperávamos, com Charles Leclerc dentro de casa conseguindo fazer a pole position. Mas o que poucas pessoas sabem é que, na verdade, o piloto holandês pode ter uma cartinha na manga que pode dar a ele a vantagem durante a corrida, inclusive em situações de overcut e undercut, que podem dar a ele a vitória nesse GP de Mônaco de Fórmula 1. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes já estão aqui embaixo na descrição, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP de Mônaco de Fórmula 1 já iniciou. Nós já tivemos a qualificação nesse sábado com Charles Leclerc na pole position em uma volta praticamente perfeita do piloto monegasco. Mas ainda assim, as Red Bulls, apesar de não estarem tão próximas e terem sofrido com um problema de batida ao final da qualificação, ainda assim tem sim uma certa vantagem, principalmente relacionada ao ritmo de corrida, que inclusive, de certa forma, é uma vantagem histórica desse ano de 2022 da Fórmula 1. Já a Mercedes, como nós sabemos, não está andando tão bem, pelo menos nessa edição do GP de Mônaco de Fórmula 1. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo as informações mais interessantes e a análise que eu fiz bem detalhada dessa qualificação específica e o que nós deveremos ver na corrida de amanhã do GP de Mônaco aí de Fórmula 1. Enfim, para que você saiba tudo sobre isso, é importante que você já deixe o seu like aqui embaixo, isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo, contribui muito com o meu trabalho e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, não se esqueça, se você ainda não for inscrito, é um novato aqui do canal, também se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, vamos parar de enrolação e começar a falar aqui principalmente sobre a equipe Ferrari. Depois nós discorremos sobre a Red Bull e também sobre a Mercedes. Sobre a equipe Ferrari, o que nós podemos falar sobre essa equipe italiana nesse GP de Mônaco? Na verdade, como minhas previsões falavam, foi exatamente o que eu pensei que fosse acontecer, que aconteceu. A gente viu um Charles Leclerc andando muito bem. Dessa vez ele teve um pouco mais de sorte no GP de Mônaco. Ele estava, de certa forma, acostumado a sempre bater ali nos guardrails nos últimos anos, mas dessa vez a gente sabe, ele iria conseguir garantir essa pole position, mesmo que Sérgio Pérez não sofresse aquele acidente e ficasse parado ali no guardrail, faltando pouquíssimos minutos para terminar aquela qualificação. De qualquer forma, a pole era do Leclerc e muito merecida, com um carro da Ferrari que vem com muito downforce e inclusive um motor que tem um torque diferenciado, principalmente nas saídas de curva. A grande vantagem desse carro da Ferrari é principalmente o conceito aerodinâmico de alta downforce, que em pistas mais sinuosas, como é o caso de Mônaco em si, eles têm certa vantagem. Além disso, o turbocompressor e o sistema de recuperação de energia do MGUH também facilitam muito o trabalho da equipe italiana e também dão a ele uma certa vantagem nesse tipo de circuito. E nós pudemos ver justamente isso durante a qualificação. Apesar de que nós também percebemos que os carros da Red Bull não estavam tão distantes quanto nós esperávamos. É claro que Leclerc conseguiria melhorar um pouco mais a sua volta naquela última tentativa que ele estava quando Sérgio Pérez acabou se acidentando. Mas ainda assim, não era uma distância acima de 3 décimos aparentemente. Ou seja, me parece que a Red Bull deve sim ter alguma chance durante a GP em situações de overcut e undercut. Para quem não sabe, essas situações são principalmente envolvidas com paradas nos boxes, estratégias, onde em uma o piloto para nos boxes, sai e consegue fazer voltas rápidas e dessa forma, quando seu rival também para nos boxes para tocar pneus, ele tem a oportunidade de ultrapassá-lo dentro da pista. Na outra é o contrário, antes da parada nos boxes, o piloto consegue fazer voltas rápidas e quando ele para, ele consegue sair à frente do seu rival. Uma situação, um undercut, e a outra, o overcut. E são as maiores possibilidades de ultrapassagem no GP de Mônaco, por conta da sinuosidade da pista e também de como ela é estreita, né? Os guardrails são próximos ali da pista e com os carros mais largos realmente é complicado fazer esse tipo de ultrapassagem. Mas enfim, os motivos para a Ferrari estar à frente são esses. Um conceito de alta pressão aerodinâmica e também torque ligado principalmente a modificações da unidade de potência. Mas o porquê talvez Verstappen tenha uma cartinha na manga ali que ele esteja escondendo e que ele mostrou inclusive nos primeiros treinos livres desse fim de semana do GP de Mônaco. Na verdade, o que acontece
é que o carro da Red Bull, historicamente, pelo menos nesse ano de 2022, tem uma grande vantagem, principalmente relacionada ao gerenciamento de pneus. É claro que quando a gente pensa em gerenciamento de pneus, nós temos Sérgio Pérez, que é um piloto extremamente diferenciado nesse quesito específico. Nós sabemos que o Pérez é um dos melhores pilotos em questão de economia desses compostos, mas Verstappen, apesar de não ser um perito nesse assunto, também tem conseguido gerenciar melhor os pneus do que qualquer outro piloto da Ferrari em si, que é a principal rival, pelo menos de forma histórica. E isso se tornou bem óbvio, principalmente nos últimos GPs. Apesar de que no GP de Barcelona nós sabemos que a Ferrari conseguiu sim ter um bom desempenho em ritmo de corrida. Mas nesse circuito do GP de Mônaco, parece que pode ser diferente. Na verdade, nos treinos, nós pudemos ver Verstappen utilizando pneus de compostos duros. Provavelmente a intenção principal da Red Bull com isso tudo é colocar esses pneus justamente para tentar algum tipo de estratégia diferenciada para Verstappen. Mas a maior surpresa foi que mesmo utilizando esses pneus de compostos mais duros, os pneus brancos, ele conseguiu um ritmo muito parecido com o de Charles Leclerc e Carlos Sainz, que naquele momento estavam utilizando pneus amarelos, o que é um indício de que a Red Bull deve ter um ritmo de corrida um pouco superior ao da Ferrari. É bem óbvio que isso tudo, de certa forma, é um pouco de suposição. São as análises que eu fiz aqui dos treinos livres, da qualificação, mas são análises realistas. Nós sabemos que historicamente a Red Bull consegue andar um pouco melhor com pneus mais duros, mais rígidos, enquanto a Ferrari anda melhor com pneus mais macios. É claro que, como eu já disse, lá em Barcelona nós tínhamos atualizações no F1 75 que conseguiram melhorar a questão do porpoising e também a questão do ritmo de corrida. Mas ainda assim, me parece que o RB18 tem uma certa vantagem nesse sentido também. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha mesmo que Leclerc deve aí ter uma oportunidade de largar na pole position, mas pode em algum momento ser ameaçado ou por Sérgio Pérez ou Max Verstappen? Você acredita que essa situação é possível ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e é óbvio que eu vou falar o que eu penso sobre esse assunto também. É claro que, como eu já tinha falado em outros vídeos, eu continuo acreditando que o grande favorito para esse fim de semana é Charles Leclerc. Mas eu pensava que a diferença entre a Red Bull e a Ferrari seria um pouco maior do que realmente foi nas voltas rápidas dessa qualificação desse sábado. Me parece que a Ferrari sim tem um carro um pouco superior para Mônaco, mas não tão distante quanto eu pensava que fosse com relação ao Red Bull. E por isso, essa vantagem de Leclerc pode sim acabar surtindo efeito no resultado da corrida. Mas ainda assim, tudo que aconteceu nos treinos livres e os resultados que nós tivemos, principalmente com relação ao ritmo de corrida, nos apontam que talvez a Red Bull venha sim com algumas surpresas. Mas como nós sabemos, na maioria das vezes, o pole position consegue vencer a corrida. E além do pole ser Charles Leclerc nesse momento, eu acredito que ele deve sim ter um ritmo de corrida interessante. Talvez não melhor do que da Red Bull, mas geralmente em pistas extremamente sinuosas ou muito estreitas, isso muitas vezes não é tão necessário para se vencer uma corrida, atualmente pelo menos. Então até agora, nesse momento, eu já tenho falado Charles Leclerc em primeiro lugar, pelo menos na minha opinião, e Max Verstappen talvez na segunda posição, apesar de que nós sabemos que, se eu não me engano, ele vai largar do quarto lugar, o que torna tudo um pouco mais difícil. Mas nós sabemos também que essa capacidade de estratégia da Red Bull é uma capacidade diferenciada e Verstappen vai atacar no momento da largada. Mas e as Mercedes? Todo mundo quer saber sobre a equipe alemã. O que ela fez nesse fim de semana de qualificação? Nesse sábado, na verdade, tudo complicou para Lewis Hamilton e George Russell. A grande questão é que a Mercedes retornou ali com aquele problema extremamente complicado que é o do porpoising. Aquelas quicadas ao final das retas e em curvas de altíssima velocidade. Parece que esse circuito de Mônaco, tanto por conta da temperatura mais amena e também por conta das características do carro de maior pressão aerodinâmica, acabou revivendo esse problema do porpoising nos carros do W13. Realmente é um problema seríssimo e que aparentemente os pilotos vêm sofrendo principalmente nos treinos livres. Hamilton, inclusive, acabou reclamando muito sobre isso e disse que estava atrapalhando ele no momento da pilotagem, principalmente nessas sessões de treinos da Fórmula 1. Mas ainda assim, nem tudo está perdido. A gente percebe que mesmo com a Mercedes com esse problema aí, retornando um pouco em uma pista em que ela não tem historicamente uma certa vantagem,
ela conseguiu fazer bonito nessa qualificação. Conseguiu colocar seus carros principalmente no terceiro lugar ali em relação aos construtores. Me parece que a Mercedes tem sim o terceiro melhor carro nesse momento, o que deve ser um diferencial para o momento da corrida também. Então, apesar de que é bem provável de que ela não venha vencer esse GP, principalmente porque é Mônaco e também por conta dessas dificuldades do carro, ainda assim ela deve sim fazer uma corrida um pouco melhor do que nós esperávamos para esse fim de semana. George Russell me parece que fez um trabalho um pouco melhor do que Lewis Hamilton, conseguiu voltas mais rápidas, mas é basicamente isso que tem acontecido no decorrer de todo esse ano. Russell geralmente consegue voltas mais velozes do que Hamilton, enquanto Hamilton tem um ritmo de corrida um pouco superior ao novato da Mercedes. E a tendência é essa para amanhã também. Claro que muitas vezes ritmo de corrida, como eu já disse várias vezes nesse vídeo aqui, não é o que manda no GP de Mônaco em si. Mas é provável que Hamilton, durante a largada, já consiga ganhar algumas posições ali, ou pelo menos uma posição, e depois na corrida ele tente pelo menos alguma estratégia diferente para conseguir alcançar seu companheiro de equipe e até galgar posições um pouco melhores durante esse GP. Mas é inegável que a Mercedes continua com dificuldades em Mônaco, muito provavelmente advindas de problemas de temperatura de pneus, que também foi outra questão que Hamilton e Russell reclamaram muito durante essa qualificação. Parece que eles não conseguiam atingir a temperatura da janela ideal de pneus e por isso sofriam muito com falta de aderência, principalmente nas saídas de curva. Era muito óbvio ver o W13 saindo principalmente de traseira no momento da reaceleração, o que era um grande problema para Hamilton e ficava óbvio que ele sofria mais do que George Russell, inclusive, nesse tipo de situação. E é uma questão que já vem acontecendo aí nos últimos anos. Na verdade, no GP de Mônaco do ano passado, o próprio Hamilton sofreu um pouco mais que seu antigo companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Mas o que você acha desse assunto? Você acha que a Mercedes pode ter algum tipo de chance para a corrida de amanhã? Ou talvez realmente esteja tudo perdido e é melhor começar a focar no próximo GP da Fórmula 1? O que você acha disso tudo? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e é claro que também vou falar a minha nesse momento. Eu acredito que a Mercedes deve terminar essa corrida como a terceira força do grid aí da Fórmula 1 mais uma vez. Não deve influenciar no resultado das 3 primeiras posições, mas deve com certeza ficar ali entre a terceira força e a quarta força do grid da Fórmula 1. Eu apostaria em George Russell ali como terceira força, terminando na quarta posição, por exemplo. Então, se eu fosse falar o meu top 5, inclusive eu peço que você coloque aqui embaixo o top 5 lugares aí desse GP de Mônaco para a corrida, eu diria que Charles Leclerc fica em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu chutaria Max Verstappen, apesar de todas as dificuldades que ele deve passar durante a corrida. Em terceiro lugar, eu diria Carlos Sainz. Em quarto, Sérgio Pérez. E em quinto lugar, eu diria que George Russell deve ficar com a quinta colocação. Essa é a minha opinião, você pode divergir, inclusive tem uma opinião divergente da minha e ela é muito bem-vinda. Inclusive, comente ela aqui embaixo para que eu saiba o que você pensa sobre esse assunto. E se você curtiu a análise que eu fiz nesse vídeo com muito carinho, de uma forma um pouco mais espontânea, acabei de terminar de assistir a qualificação, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, ele faz toda a diferença para esse canal e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. E também se você é um novato na hora do piloto, não conhecia esse canal ou então ainda não é um inscrito, não esqueça, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!